My dear sisters, Queridas irmãs, que maravilhosa oportunidade me foi dada de falar a vocês nesta grande conferência da Sociedade de Socorro. Hoje ouvimos discursos maravilhosos, feitos por mulheres de grande fé e habilidade. Quero que as irmãs da presidência da Sociedade de Socorro saibam que temos total confiança nelas. Nós a temos em alto conceito. Somos gratos pelo tema que escolheram, tirado do livro de Mormon, de 2º Nefe, eternamente envolvidas pelos braços de seu amor. As mulheres da Sociedade de Socorro estão literalmente envolvidas eternamente pelos braços de nosso Senhor. Em minha opinião, esta é a melhor organização de mulheres do mundo. Foi criada por instrução divina. Joseph Smith falou e agiu como profeta ao organizar a Sociedade de Socorro em 1842. Naquela época ele disse: a organização da Igreja de Cristo só ficou perfeita quando as mulheres se organizaram. Hoje, o número de membros da Sociedade de Socorro passa de 5 milhões. Ela está organizada em muitas nações e ensina em muitas línguas. Dela fazem parte todas as mulheres da Igreja acima de 18 anos de idade. Entre elas, as jovens solteiras, mulheres que nunca se casaram, viúvas e divorciadas, mulheres que têm marido e família, e mulheres idosas, dentre as quais muitas perderam o companheiro eterno. Um amigo, que não é de nossa fé, certa vez me disse: dizem que Sud quer dizer serviço, união, devoção. Mas o que é a Sociedade de Socorro? O que significa? Vou tentar falar um pouco disso. Sociedade de Socorro quer dizer amor. É admirável observar o amor que as bondosas mulheres têm umas às outras. Elas se unem em laços de amor, amizade e respeito mútuos. Essa organização, na verdade, é o único recurso de que muitas mulheres têm para fazer amigas. As mulheres têm um instinto natural de estender a mão com amor aos aflitos e necessitados. O programa de bem-estar da Igreja é fundamentado no sacerdócio, mas não funcionaria sem a Sociedade de Socorro. A Sociedade de Socorro apoia a educação. Toda mulher da Igreja tem a obrigação de estudar o máximo que puder. Com os estudos na sua vida, ficará melhor e elas terão mais oportunidades. Elas passarão a ter habilidades valorizadas no mercado de trabalho, caso necessitem. Na semana passada, recebi uma carta que vou ler um trecho para vocês. Ela diz: faz 10 anos que o Senhor citou nossa família na conferência de outubro de 1996. Os conselhos e o incentivo que o Senhor deu a mim e a outras mulheres sozinhas serviu de padrão para a minha vida diária. A frase que se transformou em meu lema é: dê o melhor de si. E, na verdade, é isso que meus filhos e eu estamos tentando fazer. Meus 4 filhos homens formaram-se no curso médio e no seminário. 2 deles foram missionários de tempo integral. Estamos todos trabalhando para nos sustentar e continuamos leais e fiéis ao Evangelho. É maravilhosa a sensação de saber que conseguimos sustentar-nos sozinhos durante vários anos.
De certa forma, a gente se sente realizado quando volta a ser independente e poder sustentar a sua própria família. Também fiquei animada ao voltar para a faculdade. É muito difícil trabalhar em tempo integral e estudar à noite. Com isso, minha visão de vida se ampliou e passei a ser uma pessoa melhor. Minha família, os membros da ala e os colegas de trabalho me dão muito apoio. E minha formatura será em dezembro. Depois de ponderar, orar e jejuar a respeito de minha bênção patriarcal, consegui traçar algumas metas realistas de vida que usei como um guia para manter-me no rumo certo e seguir os princípios do Evangelho. Vou às reuniões, oro todos os dias e pago o dízimo. Levo meu chamado de professora visitante bem a sério. A igreja é mesmo verdadeira, e é uma honra e um privilégio ser considerada digna e ter a bênção de ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Somos guiados pela inspiração enviada por um Pai Celestial que nos ama, conhece e quer que tenhamos progresso e crescimento. Agradeço as palavras bondosas de incentivo que o Senhor disse há 10 anos e pelas muitas incessantes palavras inspiradas que vêm de Deus por meio de seus servos. Sei que sou filha de Deus e em minha vida ser membro da Igreja do Senhor é uma bênção. A Sociedade de Socorro apoia na autossuficiência. O melhor armazenamento de alimentos não está nos depósitos de bem-estar, mas em latas e vidros nas casas de nosso povo. Como é bom ver as latas de trigo, arroz e feijão guardados embaixo da cama e nas despensas de mulheres que assumiram a responsabilidade pela questão do bem-estar. Essa comida pode até não ser gostosa, mas é nutritiva, se for necessário usá-la. A Sociedade de Socorro é sinônimo de sacrifício. Sempre fico comovido com um singelo poema de Anne Campbell para o filho. Ela diz: és a terra distante que não visitei, e as pérolas que nunca comprei. És o lago azul da cor do mar, e a paz do céu longe do lar. Muitas de vocês são mães. Vocês têm a responsabilidade de cuidar de seus filhos e educá-los. Quando estiverem mais velhas, de cabelos brancos, a pergunta que a si mesmas farão não será que roupas finas usaram, que carros tiveram, nem qual era o tamanho da casa em que moravam. A sua pergunta premente será: como meus filhos se saíram? Se eles tiverem saído-se bem, vocês se sentirão gratas. Se não, vocês não terão muito consolo. Certa vez escrevi: que Deus abençoe as mães. Quando todas as vitórias e derrotas dos homens foram impostas na balança, quando a poeira das batalhas da vida se assentar, quando tudo que lutamos para alcançar nesse mundo de labores se desfizer diante de nossos olhos, vocês permanecerão, precisam permanecer, como a força para a nova geração, no movimento contínuo de progresso da humanidade. Há alguns anos, no tabernáculo de Salt Lake, o elder Marion D. Hanks mediou um painel de debates. Participava do painel uma jovem, bonita, divorciada, mãe de 7 filhos, que na época tinham entre 7 e 16 anos. Ela contou que uma noite foi entregar algo a uma vizinha da frente. Escutem o que me recordo ouvi-la dizer: quando me virei para voltar para casa,
Vi as luzes acesas. Era como se eu ainda ouvisse o eco do que meus filhos me disseram uns minutos antes, quando eu ia saindo. Eles estavam dizendo: mamãe, o que vamos ter para o jantar? Você pode me levar para a biblioteca? Tenho que comprar cartolina ainda hoje. Cansada e desanimada, olhei para minha casa e vi todas as luzes acesas. Pensei em todos os meus filhos em casa, esperando que eu chegasse para dar-lhes o que precisavam. Senti como se o meu fardo fosse maior do que eu poderia suportar. Lembro de olhar para o céu com lágrimas nos olhos e dizer: querido Pai, hoje eu não aguento mais. Estou muito cansada. Não consigo. Não vou aguentar ir para casa e cuidar sozinha de todos os meus filhos. Será que eu não posso ir para a tua casa e ficar com o Senhor só hoje? Eu volto de manhã. Na verdade, eu não ouvi as palavras, mas a resposta veio à minha mente. E a resposta foi: não, filhinha, não pode vir para mim agora. Não iria querer voltar para aí depois. Mas eu posso ir para onde você está. Há tantas e tantas mães como essa jovem que está só e em desespero, mas que felizmente teve fé no Senhor, que poderia amá-la e ajudá-la. Sociedade de socorro quer dizer fé. Quer dizer dar prioridade ao que é mais importante. Quer dizer coisas como pagar o dízimo. O elder Lynn Robinson, dos 70, conta essa história de um presidente de estaca do Panamá. Quando era rapaz e tinha acabado de voltar da missão, encontrou a moça com quem queria casar. Eram felizes, mas muito pobres. Houve uma época bastante difícil em que ficaram sem comida e sem dinheiro. Era sábado e o armário da cozinha estava totalmente vazio. René ficou aflito ao ver a sua jovem esposa passar fome. Ele decidiu que a única opção era usar o dinheiro do dízimo para comprar comida. Quando ele ia saindo, a mulher chamou e perguntou-lhe aonde ia. Ele disse que ia comprar comida. Ela perguntou onde arranjar o dinheiro, e ele respondeu que era o dinheiro do dízimo. Ela disse: esse é o dinheiro do Senhor. Você não vai usá-lo para comprar comida. Sua fé era maior do que a do marido. Ele guardou o dinheiro e os dois foram dormir com fome. No dia seguinte, não comeram nada de manhã e foram para a igreja com fome. René deu dinheiro do dízimo ao bispo, mas, por orgulho, não disse ao bispo que estavam passando por necessidades. Depois das reuniões, ele e a mulher voltaram a pé para casa. Não tinham ido muito longe quando um membro novo os chamou. Esse homem era pescador e disse que tinha peixe sobrando. Embrulhou 5 peixinhos em um jornal para eles, e eles agradeceram. Mais adiante, outro membro os chamou para dar-lhes tortilhas. Depois outra pessoa os chamou e lhes deu arroz. Depois outro membro os viu e lhes deu feijão. Quando chegaram em casa, tinham comida suficiente para 2 semanas. Ficaram ainda mais surpresos quando, ao desembrulhar os peixes, viram 2 peixes bem grandes, em vez dos 5 pequenos que acharam que tinham visto. Cortaram os peixes em postas e armazenaram no freezer do vizinho. Eles já prestaram testemunho muitas vezes de que, depois disso, nunca mais passaram fome. Queridas irmãs, todas essas qualidades maravilhosas que a Sociedade de Socorro representa significam estar eternamente envolvidas pelos braços de seu amor. É isso que todos desejamos. Isso é o que todos almejamos.
É isso que todos pedimos em oração. Agora, queridas irmãs, só mais uma coisa para encerrar. Quero lembrá-las de que não são pessoas de menor importância no reino de Deus. Vocês são suas criaturas divinas. Os homens têm o sacerdócio. Vocês têm um outro papel, diferente, mas também importante. Sem vocês, o plano de felicidade do Pai seria frustrado e não teria significado real. Vocês são 50% dos membros da igreja e os outros 50% são seus filhos. Ninguém pode subestimá-las. Recebi outro dia uma carta de uma amiga querida. O nome dela é Helen e o seu marido chama-se Charlie. Ela escreveu o seguinte, entre outras coisas. Hoje, o Charlie e eu discursamos na reunião sacramental. No meu discurso, citei o conselho que o Senhor me deu quando me formei no ensino médio em Idaho Falls e pretendia ir para a faculdade no Ricks College. O Senhor me disse que eu devia ir para a faculdade na igreja no Havaí, onde eu teria mais possibilidade de conhecer um rapaz de origem chinesa para casar. Segui o seu conselho e fui estudar no Havaí, onde conheci Charlie e casei-me com ele. Já estamos casados há 37 anos e temos 5 filhos. Todos eles foram missionários. 3 deles se casaram no templo do Havaí. Temos 2 filhos solteiros, mas esperamos que eles logo encontrem pessoas dignas para se casarem no templo. Temos 6 netos lindos e vamos ganhar mais 2. Fui abençoada com um marido fiel, que honra o seu sacerdócio e foi digno de servir ao Senhor como bispo, presidente de estaca e presidente de missão. Tive o privilégio de apoiá-lo em todos os seus chamados na igreja. Fui presidente da Sociedade de Socorro da Estaca durante quase 5 anos. Hoje, ao contar minhas muitas bênçãos, não pude deixar de pensar na grande influência que o Senhor teve em minha vida. Quero que o Senhor saiba que segui o seu conselho e, por isso, recebi muitas bênçãos na vida. Agradeço a atenção que o Senhor demonstrou, acompanhando o meu progresso quando vim de Hong Kong para os Estados Unidos. É isso que a Sociedade de Socorro faz pelas mulheres. Dá a elas a oportunidade de crescerem e de se desenvolverem. Dá a elas a condição de rainhas do próprio lar. Dá a elas as condições para crescerem e exercitarem os próprios talentos. Dá a elas orgulho e orientação para a vida em família. Dá a elas maior amor ao que é bom, aos companheiros eternos e aos filhos. Que organização gloriosa é a Sociedade de Socorro. Não há mesmo nada que se compare a ela em todo o mundo. Que o Senhor abençoe a cada uma de vocês com essas qualidades divinas que vêm de serem ativas nessa excelente organização. Isso eu rogo, humildemente, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.